Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da primeira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, e nos diz assim. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorat, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel, não havia outro melhor do que ele, dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam as jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada. E ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei. Ele reinará sobre todo o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu, como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrará da mão de seus inimigos que estão ao seu redor. Amados irmãos e irmãs, é interessante perceber, que já que o povo queria um rei, a gente viu isso, na primeira leitura da sexta-feira, o primeiro parece muito aos olhos humanos como um rei de fato. Se você observar muito bem, no versículo 1 e no versículo 2, nos mostra características de Saul. Homem forte, homem valente, não havia outro melhor do que ele, tinha boa apresentação, dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Então, o primeiro rei que Deus acaba colocando dentro do povo é um rei que é exatamente como o povo queria. Se lembrar muito bem, na primeira leitura da sexta, nós analisamos que Deus dizia muito a Samuel: Samuel, já que o povo quer, deixa eles fazerem o que querem. Então Deus faz a mesma coisa, mais ou menos agora. E aí o que acontece? Depois desse relato, aparece aqui do versículo 3 em diante a ideia dessa jumenta que está se perdendo aqui, e pede para que ele tome dos criados, pôr a caminho e vai procurar essas jumentas que estão aqui. Geralmente, os judeus interpretam esse texto da seguinte forma: Deus dirige, usando passos ordinários para cumprir planos extraordinários. A perda do animal é algo completamente corriqueiro, algo completamente ordinário, nada muito diferente da dinâmica de vida do povo. Mas é exatamente dessa forma que Deus usa algo ordinário para realizar aí o seu extraordinário. E chegamos no extraordinário exatamente no versículo 1 do capítulo 10. Exatamente porque Samuel, quando avista Saul, Deus fala ao coração de Samuel que no final das contas ele é aquele que vai ser de fato ungido, e no versículo 1 nós vemos a unção, que é uma consagração, que é uma capacitação espiritual, que é uma escolha divina. Um segredo sobre a unção que eu preciso contar para vocês é porque o povo vive numa região muito quente, Nós estamos agora aqui no verão, aqui no Brasil, e a gente vê exatamente essa situação, O calor é muito grande. Se a gente puder, a cada momento, tomar um pouco de banho, molhar o braço, molhar as pernas com um pouco de água, já dá aquele alívio, por causa do calor. A mesma coisa acontecia com o óleo da unção. O povo estava numa região quente, quando você colocava óleo em alguém, isso dava ânimo, força para continuar. Então a unção sempre trouxe características de capacitação, de ânimo para poder prosseguir. E amados irmãos e irmãs, olhando para a dinâmica do versículo 1, que Saul foi então ungido, podemos pensar aqui um pouco sobre o nosso batismo. Todos nós, pelo batismo, somos também ungidos. Somos reis, profetas e sacerdotes. Por isso eu deixo como reflexão para você, à luz dessa primeira leitura neste sábado, o que é que você tem feito com o batismo que você recebeu? O que você tem feito com a unção que você recebeu? Será que nós temos negligenciado esse chamado, esse grande presente que o Pai nos deu, que é de fato sermos filhos de Deus?
Pense sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também deste sábado. Até mais.